Olá, paz do Senhor, estamos aqui continuando com a leitura de uma vida com propósitos. São 40 dias, estamos chegando no 37º dia agora, estamos já chegando ao final. Deus já falou bastante no meu coração e Deus permitiu eu gravasse esses vídeos, permitisse que nessa segunda vez essa leitura desse livro pudesse gravar para poder chegar até você. A importância que Deus usou todos os meios possíveis, usa todos os servos dele para que possa chegar a mensagem, cair a ficha para mim, cair a ficha para você. O tema de hoje, 37º dia, partilhando sua mensagem de vida. Quem crê no Filho de Deus tem um testemunho de Deus nele. 1 João capítulo 5, verso 10, parte A. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse, falemos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. 2 Coríntios capítulo 17, parte B. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-los em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer às outras pessoas da família da fé. A Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 10, parte A. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu, as boas novas, a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, a fim de dizer aos que estão nas trevas ou na luz a diferença que Ele fez por você, para vocês. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Esta é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que as testemunhas debatam o caso, comprove a verdade ou insistem em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Atos 1, verso 18. Não, vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte suas histórias aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão nesse mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhar, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre na Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida, até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam na nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre as experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam as autoridades da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. Atos capítulo 22, capítulo 22 a 26. A Bíblia diz, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que lhe pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16.
A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho, então memorizar os pontos principais. Divido em 4 partes. Como era a minha vida antes de conhecer a Jesus, como percebi que precisava de Jesus, como comprometi minha vida com Jesus, a diferença que Jesus fez em minha vida. Você, com certeza, tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem a história para cada experiência em que Deus lhe auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises nas quais Deus interveio a seu favor. Então, seja sensível. Utilize o relato que melhor se relacione com a situação do seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. Segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir das suas experiências com Ele. Trata-se de lições, discernimentos que você continue aprendendo sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: Deus, ensina-me lições para viver, para que eu permaneça no caminho. Salmo 119, verso 33. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: repetidas vezes Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados os destruíram. Salmo 106, verso 43. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Provérbios capítulo 25, verso 12. Escreva as principais lições da vida que você aprendeu para que possa compartilhá-la com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-las feito, pois ele nos deu o livro de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista de lições aprendidas. A menos que você tenha anotado, você provavelmente não tem o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus ensinou com seu fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza, a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença, o que Deus me ensinou com a decepção, o que aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo ao que pertenço ou os que me criticam. Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. Mateus 12, 34. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Salmo 69, verso 9. E Jeremias disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Jeremias capítulo 20, verso 9. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele: violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome do grupo, que não pode falar por si mesmos. O que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos
mesmo que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defender os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igreja, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia e treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócio, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará o seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida um dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão de Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Gálatas capítulo 4, verso 18. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem início e seu fim mediante a fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem de que Ele nos deu para anunciar aos outros. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. As boas novas consistem nisso. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo quando você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todas são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu por todos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Sempre que você sentir apático sobre a sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com o que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha o seu coração pelo amor a essas pessoas. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo em amor e compartilhando as boas novas. Enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer com que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar do seu grupo. Conte sua história, presenteie-as com este livro, leve-as para jantar, ore com elas diariamente até que elas sejam salvas. Seu campo missionário? Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca a oportunidade que Deus lhe está dando. A Bíblia diz: aproveite ao máximo as suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Colossenses capítulo 4, verso 5. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer, estou aqui porque você se importou o suficiente para falar do Evangelho?
Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo o que mais você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Nesse livro aprendemos 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos do seu caráter, exaltados na sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. E temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. 37º dia, pensando no meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Um versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir para explicar a esperança que vocês têm. Porém, façam com respeito e educação. 1 Pedro, capítulo 15 e 16. Uma pergunta para meditar. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse? Esse tema de hoje é muito importante, porque isso faz com que, eu lembro uma vez, um pastor falou que ovelha gera ovelha. E isso é o testemunho. Não que os pastores estejam limitados a testemunhar, não, muito pelo contrário. É que cada um tem a responsabilidade de pregar o Evangelho através do seu testemunho, falando o que Jesus tem feito, falando o que Jesus tem transformado a sua vida. Pense nesse ponto, pense sobre essas coisas tão importantes que tem para a sua vida, e que você possa ser um instrumento de Deus para levar outras até o testemunho, a conhecer. Eu lembro uma vez que eu visitava o Hospital Santa Mônica em Niterói, e sempre visitando, falava muito do testemunho. Jesus te ama, falava mensagem rápida, porque certamente as famílias queriam chegar ali, ou iam chegar ali para conversar e queriam toda a atenção. E teve uma vez um rapaz que estava com a mão mirrada, e ele falou assim: olha, eu gostaria de conhecer a tua igreja. Eu falei: por quê? Porque eu nunca falei da minha igreja, eu nunca falei de igreja quando eu visitava o hospital. Ele falou: não, se você é dessa forma, você tem essa alegria, você tem esse testemunho, a sua igreja deve ser um lugar muito bom. Isso é testemunho, testemunho de vida, testemunho que ninguém pode dizer que é mentira, porque o testemunho é uma experiência pessoal sua, e isso é o que é mais importante. Esse é o tema do qual devemos seguir e fazer cada dia, testemunhar a salvação de toda a forma que está ao nosso redor. Pergunta a Deus sobre isso, e vou deixar essa pergunta. Se for possível, releia o capítulo de hoje, capítulo 37. Uma pergunta para você meditar, olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse. Pense nisso, compartilhe sua fé e que Deus te abençoe. No dia de amanhã, iremos ler o 38º dia, tornando-se um cristão com excelência. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor até o dia de amanhã.